Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena e eu sou mentora de autoconhecimento, manifestação e espiritualidade. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. Hoje a gente vai falar sobre a importância de deixar ir para receber o novo. Um tema que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está agora, né? Que a gente ainda está de início de ano, de colocar as nossas metas no papel e muitas vezes a gente se sente impedido de andar, de dar os passos que a gente precisa dar para frente, porque parece que tem alguma coisa segurando a gente e muitas vezes o que está segurando a gente são coisas que não fazem nem mais sentido, seja nos nossos pensamentos, seja nas nossas ações, nosso estilo de vida, até nas coisas que circundam a gente, no nosso ambiente. Tudo é energia, né? Então, quando a gente está mantendo ainda a energia do velho, do antigo, a gente não dá espaço e fluidez para o novo chegar na nossa vida. E a gente quer viver coisas novas, né? A gente está aqui para expandir, para experimentar, para descobrir cada vez mais motivos para ser feliz e viver uma vida com mais propósito, com mais alegria, e muitas vezes as coisas que seguram a gente são as coisas que a gente não olha e deixa ali e procrastina e adia, e a coisa vai ali consumindo uma energia que já não faz mais sentido. Então esse é o tema de hoje, mas antes da gente começar, eu já quero te pedir para se você sentir que esse tema pode ajudar alguém, e talvez você esteja até já pensando em alguém, compartilha com essa pessoa esse episódio. Deixa uma avaliação na plataforma que você estiver ouvindo, se é Spotify, se é Apple. Deixa suas estrelinhas, tem lugares até que dá para deixar depoimento, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais e mais pessoas. Lembrando que qualquer informação que eu der aqui nesse episódio, seja nome de livro, autor, indicar um vídeo, qualquer coisa que eu fale que não seja aquilo Tudo é Cura, vai estar disponível aqui na descrição do áudio. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam: qual foi mesmo o nome do livro que ela falou? Que autor é esse? Que série é essa? Não entendi. Dá uma olhada na descrição do áudio, porque todas as informações sempre estão lá. Se não tiver escrito exatamente na descrição, vai ter um link para o post lá no nosso site tudecura.com.br, onde as descrições vão estar bem detalhadinhas, tá bom? Não se preocupa, ouve esse episódio onde quer que você esteja, se você estiver correndo, se você estiver lavando a louça, estiver lavando roupa, arrumando a casa, estiver caminhando, dirigindo, não sei o que você está fazendo, ouve com toda atenção, mas não se preocupa que essas informações vão estar escritas para você na descrição do áudio. Então vamos lá, primeiro de tudo, né, o que significa deixar ir? Porque quando a gente fala em deixar ir, muitas vezes a gente pensa parece que está tirando algo de você e não libertando algo. Só que deixar ir tem muito a ver com fé, tem muito a ver com confiança. Muitas vezes, quando a gente não consegue desapegar das coisas, é porque a gente acredita que não existe algo melhor do que aquilo pra gente. Ou seja, se eu deixar isso aqui ir, o novo não vai ser melhor do que o antigo. Percebe como é que tem esse pensamento? Como se nunca mais eu fosse encontrar aquela coisa. E na verdade pode ser até que você tenha razão, talvez você não encontre aquela coisa exatamente como você tinha, mas nada te impede de conseguir algo ainda melhor, algo que tenha mais a ver com você. Porque nós mudamos mesmo, e as coisas mudam também, nosso entorno muda também. E quando a gente segura muito uma coisa, o que a gente está dizendo é que a gente não quer mudar. E a gente está dizendo que a gente não quer que a nossa vida mude intrinsecamente. Se você for cavar lá, procurar o significado intrínseco disso, a gente está se garantindo naquilo que está disponível agora, mesmo que aquilo não seja mais o que faz sentido pra gente. A gente associa também o deixar ir com desistência, mas na verdade soltar é um processo de abertura. Soltar significa abandonar a necessidade de controlar e permitir que a vida te guie para aquilo que você verdadeiramente quer, para aquilo que você verdadeiramente é. É reconhecer que todas as coisas têm um ciclo. E segurar uma coisa por medo do desconhecido, do que está por vir, pode estar te impedindo de viver exatamente as experiências
muito mais alinhadas e enriquecedoras que poderiam estar se abrindo para você agora. Então, quando você solta, quando você abre espaço, você deixa que o fluxo natural da vida te conduza. Você já teve essa sensação, por exemplo, quando você arruma o seu armário ou quando você destralha a sua casa? Não dá uma sensação de respiro? Não dá uma sensação de fluidez? Não dá uma sensação de... parece que agora tem espaço para que coisas novas cheguem até você? É sobre isso. Então, se a gente ressignificar o significado interno que a gente dá para o desapego, talvez seja mais fácil a gente enfrentar aquelas coisas que estão segurando a gente. Porque o apego, seja ele a uma ideia, seja ele a uma coisa, a uma situação, a uma pessoa, ele te dá um falso senso de segurança. Mas na verdade o que ele significa é resistência. E algumas vezes até prisão. E a gente carrega apego emocional como lembrança, por exemplo, promessas que fizeram pra gente ou que a gente fez pras pessoas, crenças que já não fazem mais sentido e que a gente veio construindo ao longo da vida, que trouxe a gente até aqui, mas que não necessariamente vai levar a gente aonde a gente quer ir. E quando a gente desapega disso, inconscientemente, pode estar significando dentro da gente uma sensação até de fracasso e perda, quando na verdade isso pode ser totalmente um ato de coragem e de libertação. A vida pode estar lendo isso como um ato de coragem e de libertação. Eu tô no meu ano 1, né, na numerologia. No ano passado foi o meu ano 9. Foi um ano totalmente de encerramento de ciclos. E é engraçado como é que essa energia funciona, porque eu fiquei o ano inteiro destralhando as minhas coisas. E isso que eu sou canceriana, pra mim é um pouco difícil desapegar, mas a energia ela tava meio que me influenciando a fazer isso de uma maneira mais assertiva. E no ano passado, no final do meu ano 9, em dezembro, eu perdi a minha mãe, né? Vocês já devem ter me ouvido falar dela no episódio 16, Desafios como Oportunidades, que eu tava falando que ela já tava num processo de despedida. E eu sabia quando eu entrei no ano 9 que existia uma grande possibilidade de que essa despedida fosse concretizada até o final do ano passado, e foi o que aconteceu. E toda vez que a gente perde alguém, eu ainda quero trazer um episódio sobre luto, tá? Porque foi um momento de muito aprendizado, inclusive eu escrevi bastante nesse tempo, então ainda tenho que concatenar as minhas ideias, mas... se eu posso dizer que teve uma coisa que ficou muito clara pra mim com essa experiência, é que a gente não leva nada dessa vida, né? Se a gente for falar o português claro, a gente deixa tudo aqui. A gente só leva as nossas experiências, talvez. A gente só deixa, de fato, no coração das pessoas as experiências que a gente compartilhou, as memórias que a gente compartilhou. O que a gente deixa é a nossa história de vida. Eu lembro que ali na despedida muitas pessoas vieram falar coisas sobre a minha mãe, e foi um momento que me emocionou demais, inclusive, porque eu ouvi histórias que eu não conhecia e eu a vi de uma maneira um pouco nova. Na verdade não era um pouco nova, mas me resgatou uma lembrança de um momento em que ela estava muito feliz, né? Porque ela ficou 4 anos adoecida e não estava no seu ápice de saúde, né? De motivação, fazendo e acontecendo, não, ela estava acamada. E foi gostoso poder ouvir aquelas histórias que estavam contando quem era aquela pessoa, né, para as pessoas que estavam ali. E é engraçado porque tem uma parte nossa que é comum acordo, né? As pessoas podem falar, ela é uma pessoa assim assada, ela é isso, aquilo. E tem aquelas pequenas histórias que são tesouros que a gente deixa com pessoas específicas. E é isso que fica no final das contas, né? Porque mesmo que a pessoa deixe um bem material, ele se esvai, dinheiro também. Não é sobre isso, sabe? É muito mais sobre as memórias, é muito mais sobre as experiências, é muito mais sobre... Se você for analisar minuciosamente, é muito mais sobre como você viveu a sua vida. É muito mais sobre os caminhos que você deixou se abrirem para você. É muito mais sobre as portas que você mesma se abriu. Sobre a coragem que você teve, sobre a emoção que você causou numa pessoa. É igual fechar um livro.
sabe? Quando a gente fecha um livro, tem livro que a gente fecha e fala, nossa, queria não ter lido para poder ler de novo pela primeira vez de tão bom. Tem livro que você guarda porque você sabe que vai revisitar aquela história. Tem livro que você fecha e não fez diferença, né? Mas aí vem a pergunta, se a sua história fosse um livro, né? Como é que seria o livro da sua vida? Como que você vê a protagonista da tua história? Será que ela ficaria parada em coisas que não fazem mais sentido para ela? Será que não tem uma história dentro dela que ela deseja viver e aí ela não está conseguindo por questões do passado? E um dos sinais mais claros de que é hora de deixar algo para trás é quando as coisas começam a pesar. Se tem algo ou alguém na sua vida que exige um esforço constante para se manter, ou que não traz mais alegria, ou que está ocupando um espaço desnecessário, algo que não te traz mais crescimento, talvez seja um momento de refletir sobre essa relação com essas coisas ou pessoas. Eu sei que pessoas não são coisas e nem devemos tratá-las assim, mas até para amizades, para relacionamentos difíceis, até relacionamentos até familiares, que é um pouco mais difícil de desapegar, ainda assim, em alguns momentos a gente vai precisar colocar um limite, a gente vai precisar ceifar de alguma forma, né? Trazer uma experiência de encerramento, nem que seja num comportamento que aquela pessoa também possa estar tendo com você. Olhando para a tua vida agora, será que tem alguma coisa que já não faz mais sentido? Que não te faz sentir expandida? Que te faz sentir contraída? E quando algo começa a se tornar um obstáculo, ao invés de um impulso, pode ser a hora de deixar ir. E é assim que a gente reconhece, é na forma como a gente se sente. E volto a dizer, os nossos relacionamentos talvez não seja sobre a gente chegar e cortar a pessoa, mas talvez cortar um comportamento, ter aquela conversa difícil, trazer uma forma de purificação emocional e energética para que aquela coisa possa fazer bem tanto para você quanto para outra pessoa, né? Porque não estamos aqui sozinhos, nós somos um, e o que você sente com certeza contribui também para o que a pessoa sente de volta. Vocês estão num relacionamento, numa dança, e a música que toca tem a ver com a forma como vocês se sentem. E quando a gente solta essas pendências, esses pesos, a gente cria um espaço energético e mental para que o novo possa entrar, para que a coisa seja ressignificada, para que a coisa receba um novo banho de energia. Quando a gente segura algo que não serve, a gente está presa no passado. E o passado ele não se encaixa mais no nosso momento presente. Mas quando a gente solta, quando a gente se abre para essas possibilidades inesperadas, é como se a gente estivesse deixando a vida voltar a fluir. E muitas vezes é só depois que a gente desapega que a gente percebe como a gente estava se limitando e limitando o nosso próprio crescimento. Porque a vida começa a se tornar mais fluida e a gente começa a ter experiências diferentes, resultados diferentes, mais alinhados com quem a gente é agora. E às vezes é até engraçado, às vezes você desapega de uma coisa e você percebe, no momento em que você decide desapegar, você percebe o verdadeiro valor que aquilo tem para você. Um dos movimentos que eu fiz no ano passado, que eu tentei seguir a Marie Kondo, mas não fiz exatamente o método dela, mas eu lembro que eu separei uma caixa de coisas que era para doação, que eram coisas boas que eu não queria mais, mas que eu achava que alguém poderia querer, poderia usufruir. Tinha uma parte que era descarte, ou seja, ninguém mais ia usar aquilo, já estava nas últimas mesmo, então era uma parte meio lixo ali, meio descarte mesmo. Tinha uma parte que era guardar, armazenar, eu ainda preciso daquilo, ainda quero aquilo, ainda faz sentido para mim. E eu tinha uma caixa que era pensar sobre, que eram as coisas que eu deixei meio que em quarentena ali. Eu separava essas coisas e esperava para ver se eu ia sentir falta delas. Mas só de saber que eu tinha descartado, por exemplo, eu descartei uma blusa e em algum momento, quando eu fui me vestir, eu senti muita falta daquela blusa. Fui lá e peguei de novo, confesso. E hoje em dia ela é uma das que eu mais uso, mas olhar sobre isso
ter a consciência sobre isso me fez renovar o valor que eu estava dando para aquilo. Então, foi ainda assim uma experiência muito interessante. Então, de que forma você pode deixar que esse processo de desapego seja mais leve, mais intencional? Uma coisa que eu acho também muito importante, que eu falo muito sobre isso lá no Universo, e se você não conhece o Universo, eu te convido a conhecer, que é o nosso programa de assinatura. Você paga uma taxa por mês para fazer parte, como se fosse um Netflix, e tem muitos conteúdos de autoconhecimento, de lei da atração, manifestação, tem meditações, tem apostilas. Esse tempo que eu fiquei parada, respeitando esse luto que eu estava sofrendo da minha mãe, eu deixei alguns materiais lá que são temporários, que são os módulos 1 e 2 do antigo clube, né? Do antigo Tudo é Cura Club. Eu deixei lá para que as pessoas pudessem continuar a jornada delas de autoconhecimento. Inclusive, se você faz parte do Universo e ainda não olhou, vai lá, olha, faz os exercícios, porque daqui a pouco vai sair, é temporário. Mas eu queria te convidar para vir fazer parte, se fizer sentido para você, porque lá a gente aprofunda muito essa questão de autoconhecimento de uma maneira muito mais leve, mais gentil com a gente mesmo. E uma das práticas que eu gosto muito de trazer é a prática de escrita criativa. Então, quase todo o conteúdo que eu levo para lá, eu sempre faço perguntas para que a pessoa possa refletir no seu diário, num caderno, num papel, no computador, sei lá, mas que você possa, na hora que você faz uma pergunta, você vem uma consciência, e aí você, escrevendo, você começa a se compreender. Já teve momentos da minha vida em que eu estava completamente distraída e completamente confusa, e no momento que eu comecei a escrever como se eu estivesse contando para um terapeuta, eu comecei a ler o que eu estava escrevendo e comecei a compreender, e as ideias começaram a fazer mais sentido na minha cabeça. E isso também trouxe espaço mental para mim. Ou seja, eu desapeguei da névoa e coloquei cada coisa em seu lugar. Se você escrever sobre o que você sente, se você listar o que você precisa liberar, o que você quer liberar esse ano? Quais são as emoções que você pode observar um pouco mais de perto, que surgem quando você começa a pensar sobre isso? Essa é uma forma de você descobrir do que você precisa desapegar. Se você começar a escrever, por exemplo, como você quer que a sua vida seja, o que você está sentindo e que não faz mais parte do que você quer experimentar, você começa a entender, cara, eu não quero mais viver com esse sentimento. Né? Tudo bem eu sentir tristeza às vezes, mas eu não posso fazer da tristeza o meu estilo de vida. Tudo bem eu sentir meio que procrastinando e meio que me auto-sabotando, mas eu não posso fazer com que isso seja o meu estilo de vida. E quando você começa a colocar, você começa a ver e você fala, tá, para, aqui chega, eu não consigo mais andar pra frente carregando essa mochila pesada. Uma outra prática poderosa que também tem um pouco a ver é a visualização criativa. Quando você se imagina vivendo uma vida que faça sentido para você, fica muito claro, quando você abre os olhos, inclusive, o que não faz mais sentido, o que não é coerente, inclusive, com o que você está querendo viver. Às vezes, sei lá, você quer mudar de estilo. Às vezes você quer mudar a decoração da tua casa. Você olha para sua casa e ela não te inspira mais. E às vezes você não precisa nem fazer uma super mudança, mas se você desapegar, mudar os móveis de lugar ou pintar uma coisa, sei lá, quando você começa a visualizar e você fecha os olhos e imagina, você tem uma ideia clara do que é correto, justo e bom pra você. E quando você abre o olho, você vê o que não é mais, e aí fica mais fácil de você entender o que tá na hora de desapegar. Você também pode fazer alguns rituais simbólicos, né? Você pode escrever uma carta para um sentimento, para uma pessoa e, com segurança, né, queimar essa carta depois. Ou rasgar, jogar no lixo, passar um incenso em cima, não sei. Qualquer coisa que você sinta que colocou aquilo para fora e que aquilo não vai mais fazer parte de você e que você tá deixando aquilo ir. E uma prática que eu gosto, por exemplo, para quando eu tô com situações emocionais muito pesadas ou confusas, uma prática que eu também gosto é respirar. Me permitir sentir o que eu tô sentindo, mas focar também muito na minha respiração para que eu não me identifique com aquilo que eu tô sentindo. Porque quando a gente se identifica com uma emoção, a gente acredita que ela é a gente. E aí quando a gente desapega, quando a gente pensa em desapegar, parece que a gente está se desapegando de um pedaço que é nosso.
Mas quando a gente observa, permite o sentimento e desidentifica, desatrela, ou seja, beleza, eu tô sentindo isso, mas eu tô aqui agora, eu tô respirando, eu não sou essa emoção. Essa emoção, ela vai e vem e eu continuo. Você começa a criar um espaço entre você e ela e fica mais fácil também de deixar ela aí e de escolher uma nova sensação quando aquela não estiver mais fazendo sentido para você. E eu falo tudo isso para vocês e achei importante trazer isso nesse episódio porque a vida é um fluxo constante de renovação. A gente aqui está habituado a viver todos os dias de maneira igual. Eu amo o trabalho do Dr. Joe Dispenza porque ele fala muito sobre isso. Ele tem um livro chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, em que ele fala muito sobre isso, né? Que a gente acorda da mesma maneira, que a gente bota o mesmo pé para fora da cama, escova os dentes da mesma forma, que a gente está automatizado em inúmeras atividades no nosso dia a dia, não só ações, mas emoções, sentimentos. A gente está acostumado com os nossos pontos de vista. A gente tem as nossas opiniões e a gente fecha nessas opiniões. A gente acha que o nome disso é personalidade. E aí a gente se apega, achando que aquilo começa a fazer parte da gente, acreditando que aquilo é a gente de alguma forma. E com essa programação já automatizada, já viciada até, a gente faz as mesmas escolhas. E a vida não muda. E todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Mas a vida é uma eterna mudança. A vida muda o tempo todo. Eu moro num prédio alto, eu tenho uma vista incrível do pôr do sol na minha janela. E cada dia Deus capricha num espetáculo diferente. Tem dias que eu não vejo o sol porque tá nublado, tem dias que o sol tá roxo, tem dia que o céu tá rosa, tem dia que o céu tá azul. Cada dia é uma experiência diferente. Tudo na vida se renova, nosso corpo, nossas células. Por que a gente não se renova? Porque a gente escolhe os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. E aí a gente não consegue andar pra frente. Mas a vida é um fluxo de constante renovação. E a gente precisa se colocar nesse espaço de se abrir para o novo, se a gente quer receber coisas novas também. Abrir uma brechinha que seja e deixar a vida se desenrolar. Ficar mais em presença do que em memória. Ficar mais em inspiração do que em memória. Isso é Ho'oponopono também. Ho'oponopono não é só as 4 frases. Ho'oponopono é você viver em estado de inspiração. Ou seja, o passado ele não existe mais. O passado ele ficou no lugar dele. Cada segundo é tempo de mudar tudo para sempre, como já dizia Charlie Chaplin. A vida é um fluxo constante de renovação. Então minha pergunta para você aqui agora é: o que você está segurando que já cumpriu o seu propósito? O que você pode soltar hoje para abrir espaço para o novo? E se você pudesse confiar mais no fluxo da vida e acreditar que o que vem é bom, você não acha que tudo se tornaria muito mais leve? Então, se essa conversa ressoou com você, eu queria saber aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve hoje, para a gente poder continuar trocando, tá bom? Então, esse é o episódio de hoje. Muito obrigada por estar aqui comigo. Não esquece de avaliar esse podcast se ele fez bem para você, se você gostou. E eu também vou deixar aqui na descrição do áudio os links para você me seguir nas redes sociais, para assinar minha newsletter gratuita e também conhecer alguns dos produtos e serviços que eu ofereço. Eu espero que essa reflexão tenha te inspirado a olhar para sua vida com mais consciência, com mais coragem para soltar o que não está mais contribuindo com o teu caminho. Um beijo e até o próximo episódio.